Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Hoje nós vamos falar sobre aceleração média. Isso mesmo, continuando a parte do estudo de velocidade, falaremos de aceleração. É claro que a física tem uma definição própria para aceleração, é essa que está aparecendo aí para vocês. Mas na prática, o que ela significa? Ela significa que a gente avalia o tempo que um veículo leva para aumentar ou perder velocidade. Com que taxa ele faz isso? E que tempo ele vai gastar. Você contém essa fórmula aqui, ΔV sobre ΔT. ΔV significa a variação, não se esqueça que na física é sempre variação, final menos inicial, então você vai ter ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, ΔT, tempo final menos o tempo inicial e, é claro, a aceleração, que é sempre dada em metros por segundo. Essa aqui você não vai ver em quilômetros por hora. O que significa que todos os nossos problemas vão ter que ter velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Presta atenção, a aceleração ela não existe de outra forma, ela é sempre metros por segundo, tá certo? Nós podemos usar a fórmula de velocidade média se for preciso. Quer dizer, as duas fórmulas ainda estão interligadas. Por quê? Porque esse ΔV pode partir daqui e esse ΔT pode partir daqui. O que significa que nós podemos precisar da fórmula de velocidade média. E aí você precisa ter as duas no seu formulário. Ela é dada por um veículo. Vamos imaginar aí que começa o seu movimento. 20 segundos de estudo. Eu só olhei para o relógio depois de 20 segundos que eu estava trabalhando e ele estava com velocidade de 5 metros por segundo. E de repente ele vai chegar a 40 segundos com velocidade de 15 metros por segundo. O que nós temos aqui então? Nós temos que analisar todo o movimento, sabendo que ele gasta 20 segundos para atingir esses 15 metros por segundo. Nós vemos que a velocidade aumenta, o que quer dizer que essa aceleração ela é positiva. Vamos precisar usar a fórmula ΔV sobre ΔT. Nós temos então que encontrar quem é o AM, sabendo que o ΔV, se ele chegou a 15, final, menos inicial, 15 menos 5, 10. Temos também no ΔT, 40, que é o final, menos inicial, 20, que dá 20 segundos. Então, fazemos a substituição aqui. Nós vamos ter 10 metros por segundo, olha, 10 metros por segundo, dividido por 20 segundos. Claro que isso daqui, metros por segundo, e esse S aqui, você não precisa estar colocando. Eu coloquei aqui para direcionar você, para você enxergar melhor. Então você vai ter aqui 0,5 metros por segundo permanece, porque nós não conseguimos fazer a conta. E esse S aqui embaixo também permanece, ficando dessa maneira. E aí você tem 1 vezes m e S vezes S ao quadrado. Por isso que a aceleração é metros por segundo elevado ao quadrado. Claro que essa parte aqui de baixo, gente, não vai precisar fazer, é só para você entender de onde sai esse elevado ao quadrado. Temos então aqui que entender que a aceleração ela pode partir de um zero e chegar numa velocidade maior. No caso aqui, nós vamos ter uma velocidade que aumentou de 0 para 15, quer dizer que a sua aceleração é positiva. Nós também podemos ter o contrário, um veículo que está parando, saindo, por exemplo, de 15 para o 0. E aí você vai ter um veículo que diminui a velocidade e a sua aceleração ela vai ser, então, negativa. Na prática, o que isso significa? Que a aceleração ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E você avalia isso através do enunciado do problema. Você não tem necessariamente que fazer o cálculo, porque você percebe que o enunciado descreveu um carro que aumenta a velocidade ou descreveu um carro que reduz a velocidade. E aí você já sabe que o sinal da aceleração ela é positiva ou o sinal da aceleração é negativo. E isso também é importante. A aceleração sempre é chamada de aceleração, mesmo que o carro esteja parando. Apesar do termo lá, quando você vai tirar a carteira de habilitação, ser frenagem, na física o termo é sempre aceleração. Se você tem uma aceleração positiva, quer dizer que esse carro acelerou mesmo. Se você tem uma aceleração negativa, quer dizer que esse carro estava parando. Vamos ver um exemplo aqui. Um veículo de teste parado, levou 5 segundos para atingir a velocidade de 72 km por hora. Qual é a sua aceleração média? Então nós temos a velocidade, que é 72 km por hora, nós temos o tempo, que é de 5 segundos, e a aceleração, que eu não sei. Eu sei que ela é positiva. Por quê? Porque, olha só, ele estava parado e atingiu 72 km por hora. Significa que ele aumentou a velocidade, a aceleração é positiva. Essa é uma avaliação que você faz pelo enunciado. Nós vamos converter para metros por segundo, porque nós precisamos desse valor em metros por segundo. Como eu falei, a aceleração é sempre dada em metros por segundo. Então, a sua velocidade sempre vai ter que trabalhar em metros por segundo e o seu tempo sempre em segundos. Vamos botar na fórmula AM igual a ΔV sobre ΔT. Nós vamos ter, então, o quê? Que
AM é igual a 20 dividido por 5, porque só teve um ali e é tranquilo, ele estava parado. Então 4 metros por segundo ao quadrado é a sua aceleração, quer dizer que ele está evoluindo nesse valor. No segundo exemplo, nós já temos uma situação um pouco diferente. Determinado veículo está com velocidade de 32 metros por segundo e a frenagem é de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo necessário para que ele pare completamente. Vamos aos dados? Nós temos ΔV. Olha só, gente. Ele está com velocidade de 32 e vai parar. Quer dizer que a velocidade final dele é 0 e a velocidade inicial é 32. Então, como você tem no ΔV final menos inicial, você vai ter menos 32 metros por segundo a sua variação de velocidade, porque a velocidade estará reduzindo, saindo de 32 positivos e parando. Então ela está diminuindo tudo isso. No outro a gente não fez isso porque a ideia era o oposto. Nós estávamos saindo do zero para chegar a uma velocidade. Nesse caso nós temos a velocidade e estamos saindo. Se nós não fizermos essa diferença, nós vamos ter um valor errado. A aceleração média é menos 4. Repara que eu botei o menos aqui, apesar da fórmula não ter. Por quê? Porque ele falou em frenagem. Quer dizer que ele está parando. E quando ele está parando, a aceleração é negativa. O que muda é a aceleração, não o nome. Então nós temos menos 4 metros por segundo ao quadrado. Colocando na fórmula. Qual é a fórmula? AM é igual a ΔV sobre ΔT. Então a AM eu sei, é menos 4. O ΔV eu sei, é menos 32. E o ΔT eu não conheço, ele continua como ΔT. Então você vai ter agora, botando o 1 debaixo do 4. Para que você coloca esse 1? Para multiplicar cruzado. Vai ficar então, menos 4 vezes ΔT e 1 vezes menos 32. Trocando de lado, você vai ter menos 32 dividido por menos 4. Então você vai ter 8 segundos. Repara, gente, se eu não tivesse trocado o sinal aqui, fazendo essa conta, e não tivesse trocado o sinal aqui pelo enunciado, eu provavelmente encontraria aqui menos 8 segundos. E se você achar menos 8 segundos, saiba que está errado. Por quê? Porque não tem tempo negativo, o tempo é sempre positivo. Espero que não tenha dúvidas. Se tiver, manda mensagem pra gente. Tem uma apostila com exercícios na descrição desse vídeo. Bora trabalhar!